Constituição Federal. E sempre fico pensando nisso. Nós temos um arcabouço jurídico belíssimo. Esse é o deputado federal do pouco mais PSOL um jovem, do Rio de Janeiro, pude falando vir aqui a favor das defensorias pelo públicas. movimento social do qual participava, o movimento comunitário de associações de moradores, e quem é do Rio mais antigo, não vou citar ninguém para não revelar a idade de ninguém. Deputado Chico Alencar. Né, Rosa? Lembra daquela luta do movimento comunitário, e eu fui chamado aqui como representante do Congresso Constituinte da FAMERJ, que formulou princípios para a Constituição brasileira. E me lembro, fui numa audiência pública, tinha o deputado Vladimir Palmeira, que eu conhecia de outras lutas, e o deputado Delfim Neto, que eu odiava de outros embates. E foi muito bom, eu acho que a gente produziu um belíssimo diploma legal, magno para o país. 15 milhões de cidadãs e cidadãos assinaram emendas populares ao processo constituinte do Brasil. E qual é o grande desafio hoje? E vocês sabem muito bem disso, e são os principais defensores dessa tarefa republicana irrenunciável, urgente e necessária. Fazer nesse país a lei descer do papel para a vida real. Já se disse, no Brasil é revolucionário cumprir a lei. Se a gente respeita esse princípio, função social da propriedade, a gente já muda muita coisa nesse país. No entanto, o direito à propriedade, que está também na Constituição, parece ser absoluto. O direito à moradia, à educação, à saúde, à vida digna, está tudo inscrito ali, vocês sabem disso. Por isso, dentre as instituições da República, aquela que toca mais diretamente essa contradição do país que continua no século XXI, entre o escrito e o praticado, entre o pregado e o feito, entre o legislado e o efetivado, é a Defensoria Pública. E isso, eu já exerci um mandato de deputado estadual e lá também eu dizia e tentava, no plano da lei, fazer a mesma coisa. E não por acaso, como é a advocacia dos pobres, dos desvalidos, das maiorias sem nome e sem identidade nesse país, faz com que a instituição seja pouco valorizada pela nossa ordem política. O Ministério Público, que é fundamental, nesse período todo, desde a Carta Magna, cresceu e se afirmou. O Judiciário nem se fala. O Legislativo, apesar da credibilidade andar embaixo, aliás, nós estamos começando aqui, para fazer uma analogia com o futebol, tão caro ao ex-presidente Lula, eu estava comentando esse início de legislatura aqui, onde não se votou nada, viemos aqui, elegemos, não com meu voto, os presidentes do Senado e da Câmara, e quando ia começar a votar, inclusive a apreciação dos vetos, fundamental, todo mundo foi embora, uma vazante carnavalesca antes da hora, nem na Bahia assim, nem no nosso Rio de Janeiro, quarta-feira, e eu fiz a analogia de, olha, parece que a gente entra num jogo, os dois capitães do time já pendurados com cartão amarelo e não tem bola. É feio, né? Frustra os telespectadores e frustra a arquibancada. Mas nós estamos aqui para manifestar, e eu faço em nome do PSOL, um pequeníssimo partido ainda, mas com vocação de grandeza, para tratar das coisas grandes desse país, manifestar inteira solidariedade com vocês e o nosso voto inequívoco, ainda que seja feito sob o manto inaceitável do voto secreto, apreciação de veto, mas o nosso voto pela derrubada desse veto, por uma questão elementar de justiça, por uma questão de entender que a lei de responsabilidade fiscal tem que ser também uma lei de responsabilidade social e não pode ser usada para afogar, apequenar a Defensoria Pública.
Tem uma música do Chico Buarque que fala lá pelas tantas: pálidos economistas pedem calma, que o avião está tremendo. E a nossa América é sempre assim. Hoje há uma ditadura dos economistas ortodoxos que sempre insistem em dizer que isso não pode, isso dá o desequilíbrio fiscal, isso não dá. E quem mais sofre das instituições todas é a Defensoria Pública. Quando o Congresso aprova, às vezes a gente acerta, Senado e Câmara, como foi o caso desse projeto, é sinal de que há um grande consenso aqui, sinal de que há um entendimento que não está se pedindo nenhum absurdo. Os parlamentares do governo também aprovaram isso. Então, esse veto é ilegítimo, ele é antidemocrático, embora seja uma prerrogativa da presidência da República vetar, e por isso ele tem que ser derrubado. É isso que a gente vai fazer. Isso aqui é como um feijão bem cozinhado. O parlamento é um feijãozinho. Se não for na pressão, fica ruim. É muito importante vocês estarem aqui. O maior número dos deputados hoje. Esquisito. São os nossos paradoxos. Vocês vieram nos visitar e nós fomos lá. Foi nem para o quintal ao lado, né? Vamos visitar outras, as bases. Mas, de qualquer forma, vocês têm que insistir. Nós estamos defendendo o seguinte: vamos utilizar as quintas-feiras, deputado Pomar, que eu acho que é um dever nosso, para apreciar veto. Para com essa história de que quinta-feira tem que ir para a base. Vai na sexta, dá tempo. Né? A base não vai morrer de saudade da gente. Então, estabelecer um cronograma dos vetos, como aliás determinou o ministro Fux, e enfrentá-los, e votá-los. E aí eu creio que a gente poderá fazer muita justiça e fazer valer o fundamental, que é o direito dos povos. Por fim, uma última digressão mais de ordem pessoal. Eu, com a graça de Deus e das mães dele, não são tantas assim, tenho 4 filhos. E eu queria, confesso, que um deles fizesse direito. Eu sou formado em História, fiz mestrado em Educação, mas eu acho barato o direito, né? E a luta do advogado, que vai além da sua banca ali, que tem essa dimensão do social. E por fim, sem que eu induzi todos a serem Flamengo, para aprender a dor e a delícia da vida. Mas as escolhas são deles. Aliás, quanto mais a gente induz, quem é pai ou mãe sabe disso, menos chance tem daquilo dar certo, né? Mas aí, para minha surpresa, a minha caçulinha, a Nina, ela escolheu fazer direito. E está lá na UERJ. Eu fiquei super comovido. E um dia eu estava agora conversando com ela, e ela falando assim: poxa, pai, e depois, para que caminho eu vou? E eu falei: tem um lugar em que você vai ficar muito bem, porque ela já é toda politizada, sensível e tal. Não é corujice só, não é verdade. E aí concluímos o seguinte: o melhor espaço para o advogado que tem compromisso com um mundo fraterno, justo e igualitário é a Defensoria Pública. Esse é o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, apoiando aqui a derrubada do veto da presidenta Dilma, um projeto de lei que dá mais autonomia e empoderamento às defensorias públicas. Gravando aqui, eu, Frei Gilvander.